Bom, olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar entrevistando Heloísa de Carvalho, filha de, você sabe quem, do Olavo de Carvalho, e que ela hoje vai nos dar uma entrevista sobre um tema que quase muitos não falam, que é os Olavetes. O núcleo olavista do governo. Esse é um tema, gente, que quase muitos falam assim de maneira assim bem... Como é que fala? É bem rasteira mesmo. Um en passant mesmo, aquela maneira rasteira. Hoje eu queria assim, Heloísa, quando o seu pai ele começou a fazer essas aulas online, curso de filosofia, né, como ele diz, ele começou a atrair muita atenção do pessoal do Bolsonaro. Mas e essa turma que está com ele? Tem muitos deles no governo ou não? Tem ainda, né? Tem bastante. Bom, tem ministro, né? Ainda. Querendo ou não, o Araújo, que é o Lavete, né? Sim. Tá ainda lá no governo. Então, assim, ele ainda mantém um ministro que é chefe, inclusive, do meu cunhado. Né? Eu tenho um cunhado diplomata. Nossa. Tenho um cunhado diplomata que, com a queda da Dilma, eles moravam na Índia, tá? Uhum. Com a queda da Dilma, ele retornou ao Brasil. Ficou no Brasil um tempo. Com a posse do Bolsonaro, ele foi ser assistente do Felipe Martins, né? E há pouco tempo, pelo que eu estou sabendo, meu cunhado foi transferido para o Reino Unido. Né? É um diplomata de carreira, é carreirista, é concursado, mas é genro do Olavo, né? Tem um certo status, né? Sim. Dentro do governo. Falando mais sobre o Ernesto Araújo, você conhece ele mais pessoalmente ou não? Eu não. Na verdade, assim, eu fui saber quem era Ernesto Araújo com a posse, né, a indicação para o ministério. Daí que eu comecei a dar uma investigadinha e achei fotos antigas até do Olavo com ele e fui saber assim essa ligação de quem é o Ernesto, né? Como o Weintraub, também eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Na verdade, assim, os Olavetes, eles fazem vários núcleos, né? Tem aquele núcleo do pessoal, vamos dizer assim, mais da cúpula, né, do Olavo, que são aqueles mais que estão há anos e tem um grau de relacionamento bem pessoal, bem íntimo, de muita confiança com o Olavo, como foi o caso do Silvio Grimaldo, que foi também nomeado a um cargo dentro salvo engano, do Ministério da Educação, e que ficou pouco tempo e logo foi mandado embora. Na primeira remessa, lá, mandado embora não, ele pediu exoneração, mas a gente sabe que foi pressão, né, e ele acabou pedindo exoneração. Silvio Grimaldo é um Olavete da alta cúpula do olavismo, né, ele é procurador plenos poderes do Olavo de Carvalho no Brasil, ele tem acesso à conta bancária, pode comprar, vender, alugar qualquer bem do Olavo, né, uma procuração lavrada em cartório, plenos poderes, né. Este é o braço direito e esquerdo do guru aqui no Brasil, e que teve cargo também no ministério, mas logo pulou fora. E tem vários outros, né, assim, dentro da escala e da seita, tem os índios, né, tem os meio índio, mais índio, até chegar nos mais, vamos dizer assim, caciques ligados ao guru. Né?
Então dá para notar assim, que é uma estrutura piramidal, né, que existe entre o Olavo e o Bolsonaro, como se fosse o Olavo no topo, Bolsonaro no meio e a turma já descendo. Sim, por isso que a gente denomina seita, né? Não é uma seita religiosa, é uma seita política, mas ela tem essa pirâmide estrutural de hierarquias lá dentro. Não é à toa que quando sai desavença entre os Olavetes, o guru manda todos calarem a boca e eles calam, né? Porque existe realmente essa hierarquia. Isso aí é uma coisa um tanto quanto, assim, já bem fácil de notar, mas uma coisa que eu já vi ali, e tem um ex-Olavete, ele é daqui de Belo Horizonte, conheço ele, de vista. Ele já teve um certo contato com o Olavo de Carvalho lá na casa dele. Ele já falou que quando ele saiu, o Olavo trucidou ele em uma aula foi 2017, que começou a falar mal dele, começou a falar mal da família dele. Eu só não vou citar o nome dele aqui por razões Sim, de claro. segurança, né? E ele falava assim que era uma coisa totalmente louca que o Olavo fazia. O Olavo fazia um controle, assim, é como se fosse aquele telepata da Marvel, o professor Xavier. Ele controla a mente das pessoas. Aí, quando ele viu, esse cara, ele tem curso superior, ele tem doutorado, bom, então o que mostra que não são só as pessoas de baixo nível escolar que estão, a maior parte pode ser pessoas que têm mestrado, doutorado. Um exemplo, Ricardo da Costa, que é historiador. E esse cara, ele tem mestrado em engenharia, acho que é engenharia civil, engenharia de produção, alguma coisa assim. E ele era totalmente apaixonado pelo Olavo, assim, pela filosofia do Olavo. Depois ele começou a desconfiar, caiu fora. O Olavo trucidou ele sem dó nem piedade. Mas isso, assim, isso aconteceu com todas as pessoas, assim, por exemplo, o Nando Moura. O Nando Moura, que era bolsonarista, bolsolavista, né? Exato. Bolsonarista, e hoje está a situação que ele foi, né? Ele é o peixe que está fora do oceano. Ele foi massacrado, ele caiu no ostracismo total, né? Ainda, claro, óbvio, carrega um monte de seguidores, mas é aquele pessoal que já seguia ele por conta de música, né? Assim, eu investigo muito, né, o perfil das pessoas que estão seguindo ainda essas pessoas. E daí você olha o perfil dos seguidores do Nando Moura, é o pessoal que já seguia da antiga, né, por conta dessa relação dele ser músico e tudo, que não tem o mínimo de repercussão, né, muito menos repercussão de opinião política. Assim, vamos dizer assim, vamos qualificar como o povão, né? Quem o Nando tinha de peso, que eram os Olavetes, todos debandaram com o rompimento com o guru, né? E ele foi massacrado, ele na verdade, Ricardo, uma coisa que logo depois, quando começou a acontecer isso com o Nando, foi bom você citar o caso do Nando, porque o Nando, em 2017, né, fez um vídeo, não foi entrevista, fez um vídeo falando de mim, tirando sarro, né, de várias questões, né, e todo mundo batendo palma pro Nando, o Olavo batendo palma pro Nando, e o Nando, quando rompeu, né, o massacre que ele sofreu pelo Olavo, foi muito mais violento do que o que eu sofri. Né, ele sentiu na pele o que é ser oposição ao Olavo, mas sentiu de uma maneira muito pesada, porque apesar de tudo que o Olavo já fez contra mim até hoje, né, ele tem um limite, porque ele sabe com quem ele está mexendo, com quem ele está lidando, né, e o meu potencial de desmascarar a farsa dele.
porque ele sabe que a todo momento eu nunca fui submetida à lavagem cerebral dele. Diferentemente do caso do Nando Moura, né, que se sujeitou à lavagem cerebral, ao mando e desmando do guru, e pagou um preço muito caro, né? Não só ele, como vários outros, Frota, Joyce, e vários outros nomes, né? E esses aí, que são o Frota, a Joyce Halseman, que também eu vou falar dela mais daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar um pouquinho do Weintraub. O Abraham Weintraub, que ele foi, assim, bem antes, vamos rebobinar a fita, Ricardo Vélez Rodrigues. O Ricardo Vélez Rodrigues, para a educação, foi a mesma coisa que você colocar um pé de batata no meio das roseiras. Ou seja, era um sujeito que não sabia, assim, ele não tinha a menor noção do que ele fazia. Ele colocou tipo uma equipe, digamos, técnica, entre aspas, e começou a trabalhar, a fazer aquela coisa totalmente assim, fora do normal, voltar a falar que o dia 31 de março foi uma revolução e sei lá mais o que, mas só que ele tinha uma certa preocupação em não fazer o que o Weintraub fez. Ele tinha uma preocupação ainda. O Vélez, ele tomou um cuidado. Até a como é que chama aquela menina, aquela deputada do PDT? A Tabata. A Tabata dá uma jantada clássica nele, né? E quando a gente pensava que não podia piorar, estragou. Mas isso, então, Ricardo, mas isso foi uma coisa que eu alertei logo que começaram a campanha para derrubar o Vélez. Eu falei, vocês querem derrubar o Vélez, vem coisa pior. Imagina, Heloísa! Sabe aquele ditado, quem avisa amigo é? Pois Sim. eu avisei. Né? Eu acho que dentro, né, desse comparativo Vélez e o Weintraub, que assinou o nome, o Vélez não era tão manipulável e manipulado pelo guru. Entendeu? Até porque, né, Ricardo, existe aquele estigma de que, assim, a pessoa ela é obediente, ela é a teu favor, até ela pegar o poder. Quando ela pega o poder, né, aí a máscara cai, né? Sim. E eu acho que teve esse efeito com o Vélez. Meio que quando ele pegou o poder, a máscara dele de Olavete fanático meio que caiu. Entendeu? Meio que caiu, né? E de repente, apesar de tudo que ele fez, né, em relação à educação, aquela questão do filmar as crianças, cantar o hino e etc, etc. Apesar disso tudo, né, se a gente for colocar na balança o que um e o outro fez, né, o Vélez não causou tanto dano assim. Assim, foi a mesma coisa que ele ter jogado um traque na educação. Sim, era um bobo da corte que estava lá. Né? Agora, o Weintraub não, ele é um Olavete raiz, né? O aparente desequilíbrio emocional dele é evidente, né? Evidente, não precisa nem conhecer nada da área médica, nem da área da psicologia para você perceber que é uma pessoa que não é equilibrada, né? E que aquele fanatismo, né, de Olavo, foi tanto Olavo que acabou derrubando ele, né, de uma maneira que eu acho muito mais violenta do que foi a queda do Vélez, porque o Vélez ainda saiu meio que como vítima, né? Ainda meio que para uma parte dos Olavetes, tá? Não é para mim como vítima, mas para uma parte dos Olavetes, dos bolsonaristas, o Vélez ainda saiu meio como vítima, né? Coisa que o Weintraub não, né? Ele saiu escorraçado, vergonhosamente, virou uma vergonha para o país, né? Uma vergonha que foi divulgada para o mundo todo.
Muito diferente da repercussão que deu a queda do Vélez. Né? A queda do Vélez não durou 2, 3 dias aí na mídia e logo todo mundo esqueceu. Mas Exatamente. ele não. Né? E o tanto que o Vélez, ele assim, ele era mais, digamos, mais cuidadoso ao pensar e ao falar. Tanto que sim, eu acho que até... Já o Weintraub, ele não, olha a confusão que ele fez, o problema que ele deu com a China. Eu falei, gente, nunca na vida... Sim, e esse problema é óbvio que é sob a manipulação do guru, né? Que o guru é contra a China há muito tempo, as coisas que ele publica sobre a China, né? E uma coisa que eu fico chocada, Ricardo, é que quando a minha irmã, né, e meu cunhado diplomata moravam na China, que eles moraram muito tempo na China, né? Meu cunhado era representante, né? Como diplomata do Brasil lá na China. Ele não era cônsul nem nada, mas tinha um cargo de relações de comércios exteriores, uma coisa assim. O guru nunca falou um A da China. Enquanto a filha dele estava no território chinês, ele nunca falou um A. Né? Foi a filha dele sair do território, então assim, enquanto a minha filhinha tá lá e o meu genro tá lá, eu não vou pôr ninguém em risco. Você entendeu? A partir do momento que ela saiu, e detalhe, estavam lá em governo petista. Entendeu? Que coisa. Que tinha mais motivo ainda para o guru falar, né? Mas não. Inclusive, meu cunhado teve várias promoções no governo petista, né? Isso tá, qualquer um que queira procurar aí, é só jogar assim, genro diplomata de Olavo de Carvalho, vai achar o nome do rapaz, vai lá no portal da transparência, joga o nome dele e você vê todas as promoções que ele teve ao longo da carreira diplomática dele. Então, assim, ele não falava. Né, ele passou a falar a partir do momento que minha irmã saiu de lá. Então, isso só demonstra mais o quanto, na verdade, assim, deixa eu achar o termo correto aqui, a falta de caráter, né, e transparência na fala do guru. Né? Assim, ele joga de acordo com a música que ele quer tocar. Quem conhece o Olavo a fundo, desculpa, os ex-Olavetes que saíram, né, disso daí, sabem muito bem que o que eu estou falando não é mentira. Né? Hoje o Olavo é isso. Ele tentou aproximação no passado com o Ciro Gomes. Entendeu? Isso aí foi uma né, coisa quando assim, ele viu que o Ciro não ia dar trela, você entendeu? Ele pulou fora. Sim, né? Tanto que até ele elogiou, né? Ele fez, ele tem eu tenho um print até disso, um print do Facebook, ele dizendo lá que com a esquerda não se tem conversa, se dá na cara, alguma coisa assim. Gente, é só vocês procurarem aí uma passagem do Olavo por Harvard, onde ele encontra o Eduardo Suplicy, né? Os dois sentam na mesma bancada, no mesmo turno de palestras, e ele elogiando o Suplicy. Você entendeu? Por que ele não deu na cara do Suplicy dentro de Harvard, na frente de todo mundo? Porque ele não tem caráter. Né? Ele não sustenta o que ele fala. Falar por trás de uma câmera, Ricardo, você entendeu? Por trás de uma rede, né, de internet, é muito fácil. Por que ele não pisa no Brasil? Ele sabe que a quantidade de inimigos que ele angariou nesses anos todos, ele morre de medo da vida dele, claro. Porque ele arrumou inimigo de graça, ele é desleal na briga, né? Ele é desleal na oposição que ele faz às pessoas, porque ser oposição política, né? Oposição a uma exposição de alguém, tudo, tranquilo. Eu sou também.
mas com respeito, né? Dentro daquele debate crítico, mais honesto, né? Não começar a xingar a tua mãe, o teu pai, a tua avó, a tua mulher, por apelidinho cretino, que essa mania dele de pôr apelidinho é coisa assim, não digo nem de criança de quinta série, né? Porque criança de quinta série não tem 70 e tralala anos de idade, né? É vergonhoso. Não, é vergonhoso, você entendeu? É vergonhoso um homem chegar nessa idade e se prestar, ficar pondo apelidinho de criança. Assim, é evidente que nessas atitudes dele fica lá o rastro, né? Do desequilíbrio psiquiátrico. Evidente. Porque o cara que não tem argumento, ele xinga, ele ofende, né? Ele... Ah, mas Heloísa, você já tirou sarro da Joyce? Já sim. Em vingança ao que ela fez comigo. Porque eu não me vi, eu não provoco ninguém sem antes ser provocada. Quando ela começou a falar que eu era louca, tirar sarro do abuso sexual que eu sofri quando criança, você entendeu? Tentando me desmentir, me desmerecer, daí ela provocou. E com essa gente, Ricardo, sabe aquele negócio assim, mas você agindo do mesmo modo, você se rebaixa ao nível deles. Gente, com gente baixa, tem que agir baixo. Não adianta eu olhar para a cara da Joyce e falar, Joyce, olha isso. Não adianta. A pessoa baixa, ela só sente na pele quando são baixos com ela, daí ela cala a boca. Entendeu? Porque daí ela viu que ela topou com alguém que consegue fazer o mesmo tipo de maldade que ela consegue. Né? E aí que eu assim, começando aí, tenho agora que eu vou falar da Joyce. A Joyce, ela foi aquela típica pessoa, a oportunista. Ela usou e abusou, toda hora tentava tirar vantagem, aproveitar a chance e falar, olha, Olavo tem razão. Tanto que a Joyce foi lá na casa dele, lá nos Estados Unidos, e a Joyce Hasselman, ela começou aí nesse, digamos, bromance, né? Esse bromance com o Olavo, para no final ela ser, tipo, escorraçada do paraíso. Hoje ele chama ela de Peppa Pig, né? Peppa Pig. Ele chamava ela no passado de Anjinho. Né? Eu tenho vários prints. Anjinho, querida, você é um doce. Anjinho, né? Beijinhos e beijocas. Hoje ele chama ela de Peppa Pig. Né? E aí que a Joyce Hasselman, ela começou a tirar nisso aí ela queria ter mais poder político. Só que ela se deu mal. Ela se deu mal porque ela trupicou na sua própria ganância. Exato. E aí, isso aí que foi assim, foi a coisa mais lógica, que foi a antilógica dela, que foi a nossa lógica. Ela foi querer demais e não pôde. Mas, Ricardo, a Joyce é meio um caso atípico, né, desses Olavetes aí. Ela é um caso bem atípico. Porque, assim, se você vê tanto o histórico de vida pessoal quanto profissional dela, né, ela sempre foi oportunista. Sim. Né? Tem a história lá do livro que ela escreveu, né, onde ela incutiu questões sobre o Hermes Magnus que são mentira. Né? São mentira, isso rola um processo até hoje, o Hermes Magnus processa ela. Eu sou amiga do Hermes, tá? O Hermes, para quem não sabe, foi o precursor, tá? Da Lava Jato. Ele que chegou com aquela notícia de que ele foi denunciar que queriam usar ele para um crime e virou a Lava Jato, tá? Esse é o Hermes Magnus. Tenho amizade com a Hermes, gosto muito do Hermes, acho ele, claro,
o posicionamento político do Hermes é eu não concordo, mas como pessoa eu gosto dele, respeito o posicionamento político dele, ele respeita o meu, né? E eu acho que esse debate de respeitar, né, a oposição é nobre, né? É adulto, e é assim que as coisas têm que ser, né? Eu não quero o fim da direita do mesmo jeito que o Olavo quer o fim da esquerda, né? Não, tem que existir ambos os lados, vários lados, várias opiniões, porque é assim que a gente constrói, aprende e constrói uma coisa melhor, né? Através do debate, e do debate de alguém falando algo que se oponha ao que você está pensando. Eu acho que é assim que funciona. E a Joyce se aproveitou do Hermes, né? Usou o Hermes, como ela usou todo mundo. E olha o escândalo do envolvimento do marido dela. Não sei se você viu isso, né? Do último marido. Isso, né? Para quem não sabe, gente, a Joyce, o sobrenome dela, né, de batismo, não é Hasselmann. Hasselmann é do ex-marido, né? No divórcio, ela pediu o nome e ele deixou, mas o sobrenome dela de pai é Bejusca, né? É Joyce Cristina Bejusca, que parece que ela acha que tem vergonha de usar o sobrenome de pai, né? Então ela preferiu o do marido, que dá um certo status, né? Hasselmann, né? No segundo casamento, né, com o Daniel, que tem o sobrenome final Carvalho, por ironia, ela também não pegou o Carvalho, né, do marido. Então, assim, até aquele discurso, né, de família, de direita, pela família, pelos bons costumes, né, cai por água abaixo, porque a família tradicional, né, aquela família tradicional, cristã, que tem, já começa que é assim, né, casa uma vez e nunca mais descasa, já começa por aí, mas tudo bem, casou de novo, quer honrar, né, o casamento, o marido, pegue o sobrenome do marido, né, não use casada, porque ela foi casada no papel, em cartório, com o Daniel Carvalho, né, e usa o sobrenome do outro ex-marido. Gente, para mim isso é palhaçada, né? Mostra assim o quanto a pessoa não tem caráter, né? Ela é oportunista até para usar sobrenome. Se fosse ainda, vamos dizer, um pseudônimo, né? Que ela tivesse inventado e criou-se o Hasselmann porque ela achava bonito e não queria o beijo. Tudo bem. Mas não, é o sobrenome do ex-marido, você casa com o outro, não pega o do outro, continua usando. Coisa de gente sem caráter, pra mim, desculpa, é coisa de gente oportunista. Né? Tanto que tinha até a piada, né? As piadas com o nome dela, que era tipo Joyce Helmans, a maionese, né? Tinha a Joyce Helmans, Joyce Peppa Pig, assim, essas brincadeiras assim, que foram levadas pela internet. Mas hoje, falando assim, dos ex-Olavetes, dos Olavetes e ex-Olavetes, eles, assim, quase que, eles não têm, depois que eles são, eles caem fora, é uma vez para nunca mais. Para nunca mais. Hoje eu estava vendo, tem um historiador que ele é bolsominion, ele é um conhecido meu, ele é de Bocaiúva. Ele é bolsominion, assim, até morrer. E ele começou a fazer esse curso do Olavo e me mandou um livrinho. Um livrinho que ele escreveu com o tal de Enio Flávio. Quem que é Enio Flávio? Um que se diz ser historiador oficial do bolsonarismo. Eu falei, quê? Eu falei, esse tal de Enio Flávio, ele é lá de Serra, do Espírito Santo, onde mora um outro amigo meu, Marco Túlio. Ele escreve, o que ele faz? Ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V desse manual do bolsonarismo
Ele copia a vida do Olavo, a vida do Bolsonaro, faz uma coisa tão idiota que ele falou assim, não, isso tá aqui o manual do bolsonarismo para todo mundo entender. Mas eu falei, aí eu peguei um pedaço, eu tenho ele aqui comigo, esse manual do bolsonarismo, que quando você vê, você fala assim, gente, isso nem um otário da pior espécie vai acreditar nisso. E esse historiador que veio falar comigo, a gente está escrevendo livro sobre o Olavo de Carvalho, uma biografia dele. Então tá, do jeito que vocês estão escrevendo, daqui a pouco falta falar que vai ser Olavo no País das Maravilhas, Olavo e os Sete Anões, Olavo de Neve e os Sete Anões, né? E assim vai, né? Porque o pessoal... Olavo e o Pinóquio, né? Eu acho que é o personagem Olavo Pinóquio, né? Eu acho que é o personagem que mais se identifica com ele. Tirando que o Pinóquio era bom coração, né? O personagem é bom coração. Mas, assim, um paralelo de personagem aí, por conta da mentira, é o Pinóquio. Sim. E isso aí que... O que eu mais gosto desse pessoal, né, nesse discurso aí de família tradicional cristã, bons costumes, né? Mulher que lava, passa, cozinha... e mais nada, né? E só tem relações sexuais para procriar, porque caso contrário é pecado, né? Pecado evitar filho. O que eu mais acho bizarro nesse discurso deles é o seguinte, nem no caso da Joyce, voltando a Joyce tem 2 filhos, né? Ninguém sabe disso, quase ninguém sabe. Ela tem uma menina junto com o Hanselman, né, que é um dentista, salvo engano, e um filho com um caminhoneiro, né, uma relação que ela teve com um caminhoneiro. Ambos os filhos ela não criou, né, ambos os filhos foram criados pelos pais e pela família paterna. Então, cadê o discurso? Família tradicional cristã, né? Deu exemplo. E uma coisa que eu falo muito, Ricardo, em relação a tudo isso, primeiro, eu nunca preguei essa, né, família tradicional cristã, mulher que lava, passa, cozinha e procria só tem relação para ter filho. Eu sou contra esse slogan, eu acho isso cretino. Eu também. Apesar de ser religiosa, eu sou católica, pratico e tudo, mas eu acho isso um slogan cretino, absurdo. Meu primeiro casamento foi no islamismo, né? E meu marido foi casado na igreja com outra pessoa, né? Não pode, a igreja não permite o divórcio. Então, assim, perante a igreja católica, tá? O meu estado e o estado do meu marido perante a igreja católica, por ele ter sido casado com outra pessoa, é de eterno pecado, né? E daí não... E assim, eu sei disso, eu tenho consciência, mas não é uma coisa que eu fico, ai meu Deus, eu vivo em eterno pecado. Não. Eu acho que o pecado maior é você viver um inferno, né, num casamento. E levar isso, né, por conta de um estigma e uma carga de se culpar de pecado, como se viver na infelicidade, numa família desarmoniosa, não fosse pecado também. E a Joyce não criou os filhos, né? Mas ela prega isso da família tradicional. E eu assim, primeiro, eu me converti ao catolicismo em 2015, né? Antes disso eu não tinha religião. E só comecei toda esta guerra, vamos dizer assim, essa batalha, essa luta, porque eu tenho um filho criado, né? Meu filho tem 33 anos, é um adulto, sabe se defender sozinho, de nenhuma forma eu coloco a vida dele, a idoneidade dele, o nome dele em risco. Então, assim, eu criei o meu filho, né? Eu criei o meu filho e resolvi ir para a batalha depois. Porque eu sempre achei que ter filho e pôr criança no mundo é uma coisa muito importante, né? E a gente tem que fazer o máximo que pode para se dedicar à formação daquele pequeno ser, né? Que uma hora, depois de formado, anda com as próprias pernas,
né? Eu não me meto na vida do meu filho mais em absolutamente nada. Como diz, né? Mas só que não, ficar pondo criança no mundo, como o Olavo de Carvalho fez, abandonando para os outros criar, né, para os parentes trabalharem, para pôr comida na boca do filho e ficar batendo no peito, sou a favor da família tradicional, bons costumes, cristã, é hipocrisia para mim isso, é pura hipocrisia. Exatamente, é como diz aquele ditado, filho você cria não é para você, é para o mundo, né? E é para o mundo. Que hoje a gente está vendo aí, depois, assim, dessa questão dos Olavetes, tem diminuído bastante, assim, o número de seguidores do Olavo, tanto dentro da política como fora dela? Ah, Ricardo, você fez uma pergunta tão complicada, sabe por quê? Porque, assim, ele tá lá, né, ele tem 500 e tralala mil seguidores no Facebook. Sim. Bom, daí, isso é bom se algum Olavete estiver assistindo e falar, não, eu não sou robô, você não representa 500 e tantas mil pessoas, você representa uma pessoa neste meio de 500 e tantas mil. E daí, você vai lá no Facebook dele e olha os seguidores, daí começa a olhar o perfil, clica lá no perfil, né? Tem perfil que não tem publicação nenhuma. Né? O cara não tem publicação nenhuma. Tem outros perfis que tem publicação de pagode, assim, nada a ver com o olavismo, né? Tudo, publicações que vai contra tudo o que o Olavo prega, né? Porque o Olavo, ele prega que pagode, samba, são músicas do demônio, da umbanda, de macumbeiro. Você entendeu? Não fazem parte, né, da cultura afro-brasileira, não. É coisa de macumba, você entendeu? Você é sambista, é macumbeiro. E essas pessoas curtem samba, curtem pagode. Então, assim, foge, né, a um olavista tradicional. Então, eu não sei se são pessoas que seguem pelo status de falar eu sigo alguém importante, né? Se são robôs, né? Se são robôs, eu sei que se a gente for ver aí, não vou falar em que rede social, porque pode até cair tua live aqui, mas assim, você comprar 1000 seguidores é coisa de R$50, entendeu? Né? Tem vários sites aí que vendem seguidores e é baratíssimo pro status, né, que te eleva. Eu digo que os meus quase 7.000 seguidores no Facebook são pessoas físicas, né? Até porque eu não vou adicionando tudo que é amizade ao Deus dará. Claro, pode ter um robô ou outro ali, pode, mas não é assim. E no meu Twitter eu faço a mesma coisa, né? Um filtro. Mas então é complicado falar que ele tem este bando de seguidor e este bando seja Olavete, né? Até porque, vamos dizer a verdade, né? Há um tempo atrás eu tinha um infiltrado no curso de filosofia, né? Eu tinha um infiltrado lá, um Olavete. Na verdade não era nem um infiltrado, era um Olavete raiz, né? E isso só prova também que o Olavete não tem caráter e nem compromisso, nem com o guru, que ele printava a tela do curso de filosofia e me mandava o print. E o Olavo tinha lá 200 neguinhos online assistindo, né? Para quem tem 500 mil de seguidor, diz que tem 5.000 alunos do curso de filosofia, ter 200 online, desculpa, a conta não fecha. É uma Entendeu? Coisa impressionante, viu? A conta não fecha. E outra, você vê que nem ele tá com 4.600 e poucos amigos, né? Todo dia ele perde quase um amigo. E daí você olha lá as postagens dele, tem 3.000 likes, 5 comentários. Sempre a mesma patotinha, tá? Que comenta. Então isso quer dizer que a grande maioria
dos amigos, não estou falando do seguidor, porque só pode comentar no Face dele quem é amigo, que não entende o que ele fala, né? Porque não consegue entrar no debate, né? Não consegue questionar, e outra, né? Alguns alunos às vezes perguntam mais sobre o assunto e ele não responde, né? Então, e outra, em 10 pessoas lá que comentaram, não é difícil você responder, né? 2 que te perguntaram uma coisa. Não são 5.000 comentários, são 5, 10 comentários, né? Então, a conta não fecha. Tem algo aí muito estranho, que eu venho denunciando há muito tempo, fiz várias postagens em relação à compra, né, de seguidor. E ao nível hoje dos seguidores e dos amigos. Porque a maioria dos Olavetes que tinham uma certa capacidade intelectual, vamos dizer assim, e você tocou nesse rapaz aí que é graduado, com doutorado, mestrado e tudo, e a questão do olavismo não está ligada à escolaridade, tá? Para quem estuda o olavismo, percebe que a questão do olavismo está mais ligada aos seguidores do olavismo, está mais ligada à situação psicoemocional, tá? Do que realmente capacidade intelectual ou escolaridade, né? O Olavo já teve pessoas de alto nível de conhecimento e escolaridade seguindo ele, e que quando caiu a ficha, né, entrou numa depressão. Por quê? Porque foi angariado por a questão emocional, psicoemocional, né? E aí que tem muitos aí, como Ítalo Marcilli, como é que é aquele outro? Como é que chama aquela mulher que você... Camata? Mônica Camati? Mônica Camati, a Camati. Camati agora mudou, né? Parece que mudou. Ela saiu do Pará e mudou pro Reduto dos Olavetes, que Gente, me perdoa quem é do Sul, de Curitiba, mas assim, o maior reduto dos Olavetes está no sul do país, né? Lá é assim, é o núcleo, a célula da seita. É o sul do país. Nada contra o sul do país, tenho grandes amigos por lá. Não gosto de frio, tá? Mas não gosto de frio, mas conheço Curitiba, conheço outras cidades do sul e tudo, acho lindo e tudo, mas não tenho pavor de frio. Não tenho nada contra as pessoas, né, de lá, não é uma questão aqui de estar discriminando, nada disso, pelo amor de Deus, não leve por esse lado. Mas uma das coisas que eu acabei estudando, né, o porquê que o sul do país é o maior reduto da célula olavista no Brasil, por conta, acho que até da quantidade, né, de descendentes de imigrantes, né? Imigrantes. E aí que tem um livro de um jornalista, o Delcio Monteiro de Lima, que ele eu esqueci o nome dele, Os Meninos de Direita, acho que é isso. Ele fala sobre a questão do sul do país ser de maioria conservadora. É uma coisa conservadora, racista, homofóbica. Infelizmente, não é nada, você entendeu? Não é nada contra as pessoas, mas assim, são os maiores redutos, né? A grande maioria dos Olavetes que pregam a homofobia, né? O preconceito, o racismo. Totalmente ultra-reacionários. São totalmente ultra-reacionários. Vem de lá, né? Silvio Grimaldo, o Paulo, o Briguet, Bernardo, eu não sei qual reduto ele veio, mas Bernardo, acho que é de lá. Né? É a maioria. E aí que tá, tanto que tem até um outra coisa, né, o Ricardo, e você pode notar, nota, existe algum Olavete da cúpula, né,
Mas Olavete da cúpula, tá? Não estou falando do baixo clero, não. Famoso, influente aí no meio das mídias digitais e tudo, que seja negro? Não. Não. De jeito nenhum. Eu até bati cabeça por isso há um bom tempo. E tem um amigo meu, ele está escrevendo um livro inspirado, não tem aquele do Olavo, que tem tudo que você precisa saber para não ser um idiota? Meu amigo Geraldo Costa, ele está escrevendo um livro, Tudo que você precisa para não ser um reaça, onde ele está estudando o ultra-reacionarismo pelo viés filosófico. Mas infelizmente o Geraldo está passando por alguns problemas pessoais e ele me passou esse livro. Ele me passou o livro aqui, tô até dando uma lida nele, tá ótimo, o esboço dele, né? Uhum. E o seu pai, tanto quanto o seu pai e os Olavetes, eles sempre ficaram... Vocês já têm editora? Vocês já têm editora? Não. Então, quem sabe a Cotter, né? A Cotter é a minha editora. Bacana. Fiz agora há pouco, antes de estar fazendo essa live com você, eu fiz uma live com o Henri Bugalho. Sim, eu havia acompanhado. E com o Salvo Ninha Cotter, que é o nosso editor, o dono da Cotter, para lançar o meu livro do Henri, que saiu em e-book, né? Uhum. Tá aí na Amazon em e-book. Então, uma boa oportunidade. Aí depois eu te passo o contato do Salvio. Beleza. E de repente aí, quem sabe, viramos parceiros de editora. Bom demais, Mas aí, assim, se o Geraldo, tanto que eu conversei com ele ontem, né? Ele falou assim, olha, se eu não estou dando conta, acho que ele terminou, ele divorciou da companheira dele, ele está muito, muito deprê. Mas aí bateu o carro, machucou o braço, eu achando que tinha sido um acidente grave, não foi? Foi só, machucou o braço, o carro ficou só com os amassados, sim, coisa bastante bacana, assim, aconteceu, foi algo bem fácil, passa, né? Eu já me divorciei algumas vezes, passa, mas eu entendo, compreendo esse momento. Aí agora o Geraldo, eu tô fazendo algumas pesquisas e tô escrevendo uma parte, né? Eu tô escrevendo uma parte, mas ele vai supervisionar. Aí eu agora tem uns dois livros aqui, tem um que eu escrevi, eu e ele escrevendo em parceria, e a gente já está fechando quase com uma editora, mas é uma editora da Bahia. Mas até hoje a editora não nos deu nenhuma resposta. Sim, do que vai ser. Mas aí agora, colocando sobre essa turma, a turma Olavete, eu achei assim um assunto totalmente assim, novo, né? Porque ninguém fala da turma em si. Só fala do Papa, mas não fala dos cardeais, não fala dos bispos, não fala do padre. Aí eu já estava pensando, gente, vamos falar da turma, que já fica mais fácil a gente tentar entender como é que é a mecânica causal do olavismo. Como ele é um movimento, como ele se tornou um movimento, digamos, político, né? Porque filosófico ele não é. Não, e não é só um movimento político, né? É um movimento também empresarial, porque assim, a teia de empresas que gira em torno dessas pessoas para produção de livro, de livraria, de camiseta, de caneca, é uma coisa assim, sim, né? E assim, cheia de empresa lusco-fusco, que o cara fala que é dono da livraria, quando você vai ver, o cara não é dono porcaria nenhuma, o dono é terceiro, né? Então, assim, realmente, essa questão toda do olavismo merece, sim, uma investigação muito grande, né? Tanto a respeito da questão política, quanto dessa questão empresarial, né? Essa produção de filmes, né? Sarah Winter virar filme com a história dela, né? Produção de empresas ligadas à cúpula do guru,
né? E tanto que tem aquela como é que chama? Aquela Brasil Paralelo, tem o Brasil Paralelo, que é uma empresa, ela é ligada com os Olavetes, assim, é mais com os Olavetes ou com o Olavo? Não, com os Olavetes em geral, né? Porque assim, os donos todos dessas empresas são Olavetes, né? E a maioria deles tem alta ligação com o Guru. Né? Quando você vai investigar, né, as ligações, você vê que ali, eu sempre dei de exemplo uma teia de aranha, né? Tem o núcleo, que é o Guru, e faz as ramificações de células, né? Nem toda célula está ligada entre si diretamente, mas indiretamente elas estão. Então, assim, tem o cineasta, né? Aí tem a produtora, né? Daí tem a TV por assinatura deles, né? Daí tem o jornal, daí tem a revista. Você está entendendo? Então, sim, a questão é muito grande. É uma coisa muito grande. Assim, altamente complexa, né? É complexa, é difícil entender, né? A maioria das pessoas, assim, que eu explico, não consegue entender. Até eu estou tentando agora fazer um fluxograma, né, sobre essas células, e com documentação, inclusive, CNPJ, o nome do verdadeiro dono, proprietário da empresa, né? O nome do proprietário fictício, né? Como é o caso da livraria Nando Moura, né? Como é o caso da livraria do Seminário, que é a livraria do Guru, a livraria do Bernardo, a livraria da Sara, a livraria do Alan dos Santos. Nenhuma dessas livrarias pertence como empresa, propriedade a eles. Eles emprestam nome para uma empresa vender em nome deles. Mas eles falam, a minha livraria, né? Sim, isso aí eu já vi. Isso aí eu já vi quando eu assisti uma vez, foi apenas uma vez, um vídeo do Bernardo Custer. Assim, eu não sabia quem era o sujeito, eu disse, vou ver o que é. Mas quando eu vi a coisa, aquela onda do iê, como diz a minha avó, aquela lambança dos diabos, eu falei, tchau, até logo, meu filho. Vai, tô indo. Não, Ricardo, desculpa eu te avisar, eu tenho mais só 10 minutos que eu tinha uma reunião. Eu tenho uma reunião. Mas aí a gente marca outra para a próxima. Sim, adorei esse bate-papo. Né? Sim, eu também. Eles são muitos, então assim, não dá para falar de todos numa live só, é evidente. E na próxima eu posso até. Sim. Como a gente não tinha conversado sobre o que seria live, né? A gente conversou agora, mas na próxima, para dar uma continuidade a essa live, eu trago documentos, inclusive, que eu te passo, sim, você joga aí na tela, né? Mostrando como funciona toda essa questão, né? Uhum. Lembrando a todos aqui que essa entrevista, ela vai para o canal Historiador Ricardo Lúcio, está lá e o link vai estar aqui na descrição. Bom, gente, eu já vou encerrar. Você já quer dar algumas considerações finais? Não, acho que a gente pode marcar outra, porque assim, esse assunto vai dar muitas lives, porque eles são muitos. Eu sei de muita coisa dessa né, célula toda. Não é fofoca, não é mentira. Eu tenho documentos, né, mostrando, inclusive documentos mostrando que o Olavo precisa dessa célula toda de empresas, porque as empresas em nome dele estão em dívida com a Receita Federal, né? O Olavo tem 2 empresas no nome dele aqui no Brasil. As 2 empresas estão bloqueadas pela Receita Federal por falta de apresentação de declarações.
E qualquer pessoa, né, que tem aí um mínimo de conhecimento, sabe que não é declaração de endereço, né, gente? É declaração de faturamento, né? Declaração que envolve dinheiro. E eu tenho toda essa documentação, tenho toda a documentação de quase todas as empresas Olavex, né? Porque eu puxo as certidões, eu tenho acesso a esse material. Não é ilegal, você ter uma empresa é um ato considerado público, esses documentos estão acessíveis aí a qualquer cidadão. Alguns basta você pagar a taxa lá para obter a certidão, mas não é ilícito obter isso, e também não é ilícito, nem ilegal, nem imoral apresentar esses documentos e falar sobre essas empresas. Que gira, que movimenta muita grana, né? Essas vaquinhas que eles fazem aí, que usam esse nome americano aí para angariar grana para produzir filme. Pois é. Engraçado, a última observação, que daí fica para a continuidade, a gente já linka para a próxima. No filme da Sarah Winter não fizeram, né? Não fizeram isso. Mas para o filme do Guru estão fazendo. Por quê? Porque o nome Sarah Winter não ia levantar grana, né? Então eles fizeram o filme sem levantar um tostão. Estão levantando quase 400 mil reais, né, pro novo filme aí do Guru, que chama Olavo Tem Razão. Por que não fazem sem levantar? Né? Porque são produções que têm um custo baixíssimo, né? Ainda mais hoje com pandemia, são gravações praticamente por internet, né? Por que não fazem isso? E daí na próxima live eu já conto a respeito daquele documentário do Guru, né? O Jardim das Aflições, que eu tenho muita documentação de gasto, né? Do que foi arrecadado e gasto com aquele filme. Eu tenho muita documentação que foi mandada para mim, e eu mostro que, assim, cadê o dinheiro? Né? É uma maneira de você levantar dinheiro, não pagar imposto, né? Burlar aí a receita e o fisco, que é muito lucrativa a eles, né? Sim. Ô, Heloísa, bom, foi um prazer falar com você. Eu vou falando mais uma vez, essa entrevista vai estar no canal Historiador Ricardo Lúcio. Vai lá, inscreva, curta, compartilhe, dá like, dá dislike, como bem entender. Faça perguntas, se você deixar aberto lá, faça, o Ricardo, depois a gente vê, eu respondo. Sim. Aí hoje eu marquei, mas tem mais lives ainda, eu já fechei com mais 2 pessoas ainda, mas eu vou fazer, primeiro eu faço aqui, depois eu faço lá, eu posto lá no canal. Assim fica bem mais fácil a interação. E agradecendo aqui ao Cleverson, ao Rui, a Nuped, a Miriam Renata, Serginho, a toda a turma aí de Conceição do Mato Dentro, Cerro, Diamantina, Teófilo Otônio, que estão aqui nos acompanhando. E não foram poucas não, viu? Estou tendo aqui bastante lives. Então, pessoal, tem o pessoal de PH também está assistindo a gente, que eu chamei eles. Bom, Heloísa, foi um prazer enorme falar com você, foi muito bom. Mas outra coisa que eu até esqueci de falar foi essa questão do gabinete de ódio. Mas isso fica para uma próxima. Mas o que não falta é assunto. Eles não param de nos dar assunto, né? Meu sonho é o dia que essa gente se calar, né, e parar de me dar assunto. Mas eles me dão assunto, infelizmente eles dão assunto pra gente, Ricardo. E você sabe, né? Eu já acho que já deu para perceber, eu sou uma pessoa assim que eu falo muito, né? Meu recorde é falar 11 horas seguidas, né? Nossa! Eu consigo falar 11 horas seguidas só aqui na minha aguinha e boa. Então vai ser difícil essa gente me calar, e motivo eles dão para falar, e eu gosto de falar, e vamos que vamos. Obrigada pelo convite. Pessoal que está assistindo, muito obrigada aí pela audiência, também. Tá bom?
E vamos marcar a próxima. Beleza. Tá Então, bom? beleza, a gente marca. Pessoal, todo mundo então, obrigado por terem assistido essa entrevista. E, mais uma vez, eu agradeço a Heloísa e a todos vocês aí que nos deram essa audiência. A todos vocês, até mais. Tchau, gente.